Chegamos ao módulo 26, Renascendo das Cinzas, Reconstruindo Minha Vida Financeira. Nesse módulo, vamos abordar rumo à liberdade financeira, estratégias para superar as dívidas, desvendando as razões do endividamento, um olhar sobre os nossos hábitos financeiros. Dívidas zero, guia passo a passo para eliminar todas as dívidas e começar a prosperar. Construa uma base financeira sólida. Viva com simplicidade, obtenha renda extra, reserva para emergências e investimentos. Entenda a importância de envolver toda a família no projeto financeiro, equilibrando suas finanças, priorizando gastos essenciais, estilo de vida e sonhos. Autorrealização. Ninguém tem culpa de nascer pobre, mas morrer pobre ou rico realmente é uma opção. Renascendo das cinzas, reconstruindo minha vida financeira. Os guardiões, diante da imponente torre da prosperidade financeira, encaravam um desafio monumental. Compreendiam que a verdadeira riqueza não se limitava à acumulação de bens materiais, mas residia na liberdade financeira e na tranquilidade que ela proporcionava. Determinados a alcançar esse estado, embarcaram em uma jornada rumo à liberdade financeira, conscientes de que o primeiro passo era entender as razões por trás do seu endividamento. Analisaram cuidadosamente seus hábitos financeiros e identificaram áreas de melhoria, reconhecendo que desvendar esses mistérios era essencial para avançar. Com um meticuloso guia passo a passo em mãos, os guardiões se comprometeram a eliminar todas as dívidas permanentemente. Para isso, buscaram um equilíbrio entre gastos essenciais, estilo de vida e sonhos, priorizando a poupança, renda extra e a criação de uma reserva financeira para emergências. Com determinação e perseverança, construíram uma base financeira sólida que lhes permitia prosperar e enfrentar qualquer desafio futuro. Os guardiões enfrentaram desafios de priorizar gastos essenciais, reavaliando seus padrões de consumo para garantir que cada centavo investido estivesse alinhado com seus objetivos financeiros. A disciplina tornou-se sua aliada, enquanto cortavam despesas supérfluas e direcionavam recursos para as áreas que verdadeiramente impulsionariam seu crescimento financeiro, como, por exemplo, os investimentos. Em meio a esse processo de transformação, compreenderam a importância de cultivar uma mentalidade de abundância e prosperidade. Abraçaram os princípios da independência financeira, adotando hábitos e práticas que os aproximavam cada vez mais de seus sonhos e liberdade e segurança financeira. Avançaram em direção ao seu objetivo final, prontos para conquistar a verdadeira liberdade financeira e alcançar um novo patamar de sucesso e realização em suas vidas. Guardiões 40+. Postergar o cumprimento dos compromissos monetários pode transformar-se de uma pequena bola de neve a uma verdadeira avalanche em nossas vidas. Para além da evidente perturbação, as obrigações financeiras influenciam o ânimo, o repouso e a saúde física e mental de inúmeras pessoas anualmente. Livrar-se das dívidas não necessita ser tão árduo. Mediante algumas orientações de gestão financeira, um entendimento mais aprofundado acerca das suas finanças e a aplicação de alguns procedimentos simples e pragmáticos, em breve a sua conta bancária recupera o equilíbrio. Entretanto, antes de tudo, é imperativo esclarecer que dívida não se restringe apenas a faturas atrasadas com acréscimos de encargos. Algumas dívidas permanecem camufladas sob outras designações, como é o caso das prestações. Parcelamentos de uma aquisição realizada no cartão de crédito ou do empréstimo. Atenção aos parcelamentos. Embora o parcelamento seja uma conveniência, permitindo a compra de produtos de alto valor sem comprometer todo o orçamento de uma só vez, é importante ter cautela. Como dito, essas parcelas são dívidas camufladas, escondidas, que podem se estender por um longo período, prejudicando seus esforços para sair das dívidas. Procure parcelar apenas o que for extremamente indispensável. Fora isso, quem está endividado deve comprar tudo, preferencialmente à vista, mesmo que não obtenha descontos. A mensagem é clara: não fique devendo a ninguém. Contudo, não é obrigatório abominar as dívidas. Nem todas representam inquietação e desespero. Um débito com taxas de juros reduzidas e prestações compatíveis com seu orçamento possibilita a concretização de empreender o próprio empreendimento, quitar dívidas com juros mais elevados, entre outras conquistas. Avalie cuidadosamente o seu caso. Geralmente, os credores oferecem descontos aos contribuintes que efetuarem o pagamento à vista. Contudo, também são oferecidas condições favoráveis para aqueles que optarem pelo parcelamento. O mais importante nesse processo é encerrar o mau endividamento, limpar o nome e garantir a saúde financeira. Você deseja explorar um pouco mais acerca do seu gerenciamento financeiro? Preparados? Então, vamos iniciar. Compreender as razões que levaram à sua situação de endividamento é o primeiro passo crucial para livrar-se das dívidas. Reserve um momento tranquilo e reflita sinceramente sobre a seguinte questão: por que estou endividado? Como cheguei a essa situação?
Indivíduos que sucumbem às compras impulsivas ou que enfrentam dificuldades em gerenciar seus gastos frequentemente encontram-se em situações de endividamento. Isso se deve à falsa crença de que, se tivesse um salário mais elevado, conseguiriam quitar todas as suas contas. Definitivamente não conseguiriam. Não é sobre saber ganhar mais dinheiro, é sobre saber gerenciar o dinheiro. De nada adianta ganhar mais e gastar mais ainda, viverá endividado. Nesse contexto, a disciplina financeira pode se tornar uma aliada valiosa para equilibrar as despesas mensais. Você se identifica com a sensação de não saber para onde vai o seu salário? Então, continue atento aqui conosco, pois irei revelar passo a passo para você começar a tirar o pé da lama. Como eliminar as dívidas de uma vez por todas? Existem estratégias que podem auxiliar na quitação de qualquer tipo de débito. São passos simples que qualquer pessoa pode seguir para alcançar uma saúde financeira mais estável. Veja em 15 passos o que fazer para organizar as suas finanças pessoais e retomar uma vida tranquila e sem preocupações. Primeiro, conheça o valor total e a origem das suas dívidas. Antes de qualquer coisa, é crucial ter conhecimento do montante total dos débitos acumulados até o momento. Isso permitirá identificar o tamanho da dívida e quanto ela está comprometendo a sua renda mensal. É importante listar todas as dívidas, classificando-as por ordem de atraso e urgência de pagamento. Dê prioridade às dívidas com as maiores taxas de juros, com as relacionadas ao cartão de crédito e ao cheque especial. Revise cuidadosamente as contas antigas e, se houver dúvidas sobre o valor atual da dívida, entre em contato com as empresas credoras para confirmar as informações. Origem das dívidas. Importante. Para sair desse buraco, é preciso entender direito o tipo de dívida que você tem. Cada uma delas tem suas próprias características e requer uma abordagem específica na hora de pagar e organizar as finanças. Quanto mais você entender sobre isso, menos chances terá de se afundar novamente. Aqui estão alguns dos principais tipos de débito. Dívida do cartão de crédito. A dívida do cartão de crédito representa uma das mais custosas no mercado financeiro. Os juros, por exemplo, podem atingir mais de 300% ao ano, conforme indicado pelo Banco Central. Diante dessa realidade, fica evidente que quitar esse tipo de débito deve ser uma prioridade absoluta no seu planejamento financeiro. É imprescindível negociar com a empresa emissora do cartão e buscar uma modalidade de pagamento que esteja de acordo com as suas possibilidades financeiras. Tanto você quanto a instituição financeira têm interesse em resolver essa situação e muitas vezes estão dispostos a flexibilizar as condições de pagamento, seja oferecendo parcelas mais acessíveis ou até mesmo reduzindo os juros. Contudo, antes de qualquer coisa, é crucial entender o quanto do seu orçamento mensal pode ser alocado para quitar essa dívida. Com essa informação em mãos, é possível apresentar uma proposta ao banco que seja vantajosa para ambas as partes. Além disso, é válido realizar simulações em diferentes instituições financeiras para verificar se há opções mais favoráveis disponíveis. Às vezes, é possível encontrar ofertas com taxas de juros mais baixas e condições de pagamentos mais flexíveis. Reduza o número de cartões de crédito. O cartão de crédito deve ser um instrumento que contribui para o equilíbrio do seu orçamento, não um vilão financeiro. No entanto, ele figura como uma das principais causas de endividamento dos brasileiros. Avalie cuidadosamente a real necessidade de cada cartão em sua vida financeira. Lembre-se, quanto mais cartões você tiver, maiores são as chances de perder o controle das compras e acabar acumulando dívidas crescentes. Dívida proveniente do cheque especial. O crédito pré-aprovado disponibilizado na sua conta corrente pode se tornar um verdadeiro pesadelo para a estabilidade financeira. Isso ocorre devido às altíssimas taxas de juros associadas ao cheque especial, que podem chegar até 300% ao ano, conforme dados do Banco Central. A conveniência de ter acesso imediato a esse crédito e a falta de transparência quanto às condições para sua utilização levam muitas pessoas a se afundarem em dívidas. Para se desvencilhar dessa situação, é aconselhável dialogar com seu gerente bancário e tentar negociar as melhores opções de pagamento. Caso não seja possível liquidar o montante total da dívida de uma só vez, é sempre prudente explorar alternativas disponíveis no mercado, com taxas de juros mais amenas que possam ser utilizadas para reestruturar suas finanças e evitar o ciclo vicioso do cheque especial. Dessa forma, o consumidor substitui uma dívida onerosa por outra mais sustentável. Endividamento empresarial. Navegar pelo mundo do empreendedorismo no Brasil é uma jornada repleta de desafios que demandam resiliência e firmeza, pois equilibrar as finanças e ao mesmo tempo assegurar uma rentabilidade satisfatória não é uma tarefa simples. Se sua empresa se encontra em situação de endividamento, é essencial buscar uma negociação com os credores. Isso pode resultar em condições de pagamento mais favoráveis e na redução das taxas de juros. Outra alternativa é explorar outras fontes de crédito com juros mais baixos, visando quitar os débitos e preservar a saúde financeira do seu empreendimento.
Dessa forma, é possível substituir as dívidas onerosas por outras mais acessíveis, com prazos mais longos, o que facilita o planejamento do pagamento das parcelas. Dívida ativa, IPVA, IPTU e outros tributos. Negligenciar o pagamento de impostos como IPTU, IPVA, multas de trânsito podem acarretar em consequências mais graves do que você imagina. Relacionadas a entidades governamentais, a falta de quitação dessas obrigações pode resultar no que chamamos de dívida ativa. A dívida ativa é um registro mantido por todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, onde são listadas as pessoas que possuem débitos relacionados a tributos. Quando o proprietário de um imóvel ou veículo deixa de pagar o valor devido, ele é incluído na dívida ativa, ficando sujeito a cobranças e penalidades, abrindo espaço para o governo tomar medidas para recuperar o valor devido. A inclusão na dívida ativa e a não quitação do débito financeiro pode resultar em uma série de complicações. Assim como uma dívida comum, a dívida ativa também implica em restrições no seu CPF e suja seu nome perante os órgãos de crédito. No entanto, regularizar sua situação pode ser mais simples do que você imagina. O pagamento pode ser feito de maneira flexível, inclusive pela internet. Além disso, não é necessário aguardar a notificação da inclusão na dívida para realizar o pagamento. Outra opção é negociar a sua dívida ativa durante eventos de renegociação de dívidas, conhecido como os feirões. Criados para estimular o pagamento dos devedores, órgãos governamentais promovem programas para revisar o valor cobrado e ajustar os devedores a quitar as suas dívidas. Uma outra pergunta bem comum é a seguinte: vale a pena recorrer a empréstimo para pagar dívidas? Se você está lidando com dívidas elevadas e com altas taxas de juros, como as do cartão de crédito ou a do cheque especial, pode ser vantajoso buscar um empréstimo com juros mais baixos para saldar seus débitos. Ao optar por um empréstimo, é possível economizar consideravelmente o montante final das dívidas, deixando mais dinheiro disponível no final do mês para outros compromissos financeiros. Essa abordagem é particularmente benéfica quando a sua renda mensal já está comprometida em mais de 30% com o pagamento de dívidas. Qual a melhor opção de crédito a escolher? Ao considerar a contratação de um empréstimo para renegociar suas finanças, é crucial selecionar uma modalidade com juros baixos, visando economizar o máximo possível nas parcelas. O objetivo principal é reduzir progressivamente as dívidas e quitar o montante de forma mais ágil. Para aqueles que possuem dívidas expressivas e necessitam de um crédito com as taxas mais competitivas do mercado, o empréstimo com garantia surge como a opção mais apropriada. Nesse formato, você utiliza um bem de valor, como um carro, um imóvel, como garantia de pagamento do valor total do empréstimo. No entanto, é importante salientar que isso não impede o uso regular do bem em questão, seja o veículo ou a propriedade. Se você se encontra em uma situação de negativação, a obtenção de um empréstimo pode oferecer alguma ajuda. Porém, é fundamental estar atento às condições desse pagamento. Geralmente, as taxas de juros são mais elevadas e os prazos de pagamento menos favoráveis para indivíduos com restrições no nome, o que pode tornar a operação menos vantajosa. Utilize seu FGTS. O saque do FGTS é permitido em situações específicas, como demissão sem justa causa, término do contrato de trabalho por prazo determinado, aposentadoria ou para a aquisição de um imóvel. Além disso, é possível resgatá-lo antecipadamente em casos de doenças graves ou desastres naturais. Fora dessas circunstâncias, o saque só é autorizado mediante medidas governamentais, como o saque imediato anunciado pelo governo federal. Se você se enquadra em algumas das condições para o saque do FGTS, considere utilizá-lo para quitar suas dívidas. Segundo, negocie com os credores. Renegociar dívidas é, sem dúvida, um dos principais caminhos para conquistar a tão sonhada saúde financeira. A renegociação pode ser feita diretamente com o credor, seja em feirões para limpar o nome, ou por meio do refinanciamento de dívidas e portabilidade de crédito de uma instituição para outra. Depois de avaliar o tamanho da sua dívida e entender sua capacidade de pagamento mensal, será mais fácil negociar os débitos mais antigos e onerosos com as instituições credoras. Antes de iniciar as negociações, estabeleça um limite para o quanto pode destinar ao pagamento das dívidas. Solicite uma proposta de pagamento com condições mais vantajosas e verifique se o valor sugerido pela instituição está de acordo com o que você definiu em seu orçamento. Pesquise as ofertas e condições de outros bancos e instituições financeiras e faça simulações de crédito para identificar se existem propostas mais adequadas à sua realidade financeira. Procure mais informações nesse tema nos seguintes sites: serasa.com.br ou www.acordocerto.com.br. Além do Programa do Governo Federal Desenrola Brasil, no site www.desenrola.gov.br.
Terceiro, renegocie suas contas de consumo. Negociar as despesas fixas como telefone, TV a cabo, internet, pode proporcionar um verdadeiro alívio ao seu orçamento mensal. As operadoras, na tentativa de manter seus clientes, frequentemente oferecem descontos atrativos para fidelização. Caso não consiga uma oferta satisfatória, vale a pena explorar outras opções e ofertas disponíveis em empresas concorrentes. 4. Substitua dívidas onerosas por alternativas mais acessíveis. Caso as negociações com as empresas credoras não avancem, uma opção é buscar a portabilidade de crédito. Nesse caso, o consumidor pode procurar uma instituição que ofereça condições de pagamentos mais vantajosas e transferir sua dívida para lá. Essa prática recebe esse nome porque a nova instituição quita a dívida anterior e cria uma nova dívida com parcelas mais adequadas à sua capacidade financeira mensal. Além disso, é possível conseguir uma redução na taxa de juros que está sendo paga atualmente. Encontrar as melhores oportunidades de juros no mercado é um passo crucial para sair das dívidas. Antes de tomar essa decisão, é essencial realizar uma pesquisa abrangente online para identificar quais empresas oferecem as melhores taxas de juros. Dessa forma, é possível, então, assumir parcelas mais acessíveis que se encaixem melhor no seu orçamento. Quinto, assuma o controle dos seus gastos. Uma maneira eficaz de gerenciar suas finanças é registrar todos os seus gastos. Isso permite ter uma visão clara do seu perfil financeiro e compreender quais áreas estão afetando a sua saúde financeira. Muitas pessoas se queixam de que seus rendimentos não são suficientes para cobrir todas as despesas até o fim do mês. Isso é algo que você também experimenta? A escassez de recursos nas últimas semanas do mês leva muitos a recorrerem a dívidas onerosas para saldar suas contas até a chegada do próximo pagamento. Para solucionar esse problema, é fundamental acompanhar o destino do seu dinheiro, por exemplo, registrando todas as despesas em uma planilha. Você pode utilizar um caderno, uma planilha de gastos semanal, mensal ou até mesmo aplicativos de educação financeira para registrar todas as despesas da semana ou do mês. O importante é mapear todos os gastos, desde os mais significativos até os menos perceptíveis no seu orçamento. Ao ter um conhecimento detalhado dos seus gastos, será possível economizar de maneira mais eficiente e planejar compras de maior porte. É essencial entender que não é necessário parar de consumir, mas sim se comprometer a sair das dívidas e estabelecer metas financeiras mais sólidas para o seu dinheiro. Por isso, faça uma avaliação honesta dos seus hábitos de consumo e identifique se todos são realmente essenciais para o seu momento atual. Você provavelmente encontrará alguns gastos que podem ser eliminados, especialmente em períodos de maior dificuldade financeira. No planejamento financeiro, para um casal, experimente criar um grupo de WhatsApp com seu cônjuge e ir lá inserir todos os gastos diários no grupo para maior controle financeiro. Desrespeitei meu planejamento financeiro. De nada adianta elaborar um planejamento e deixá-lo apenas lá no papel. Pessoas que não conseguem seguir o planejamento tendem a se enrolar com as dívidas, perdendo completamente o controle sobre suas finanças. O planejamento financeiro é como um companheiro de jornada que ajuda a manter as suas contas e equilíbrio em dia. Mas para isso, ele precisa ser revisto e seguido diariamente. Às vezes, a ansiedade de comprar algo que não estava nos planos, que nem era tão necessário, acaba custando caro lá na frente. Por querer se dar a um agrado, muita gente acaba gastando mais do que pode e furando todo o planejamento feito. E para não ficar no prejuízo, acabam apelando para o cartão de crédito ou para o cheque especial, mesmo sabendo que essas são apenas novas dívidas se acumulando. Sexto, viva com moderação, simplicidade. Seu salário parece não ser suficiente até o final do mês? O problema não é o tamanho do seu salário. Talvez você esteja vivendo acima das suas possibilidades financeiras. Para manter uma saúde financeira sólida, é essencial gastar menos, identificar e cortar os excessos, ganhar mais, fazer renda extra, reservar parte do dinheiro para construir uma reserva de emergência e iniciar os seus investimentos. Só assim você estará preparado para emergências e mais estruturado financeiramente para realizar os seus sonhos de médio e longo prazo. Tudo isso parece meio óbvio, não é mesmo? Mas o óbvio precisa ser dito. E é exatamente por não fazer o óbvio que mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Ao longo dessa nossa conversa, discutirmos mais sobre cada um dos itens acima. Mas já adianto, o que não dá é começar a estabilizar a sua vida financeira e já no primeiro momento querer subir o seu padrão de vida. Não faça isso. Quer ser rico? Viva com simplicidade. Ganhou 10, gaste 8. Ganhou 15, gaste 10. O objetivo aqui é ganhar mais e não subir tanto a régua do seu custo de vida. Viva com moderação.
Ficou pensando o que fazer com o dinheiro que sobrou no final do mês? Essa é fácil de responder. Invista. Mas investimento de pobre, 50, 100, 200 reais por mês, não vai mudar a sua realidade. O que vai mudar a sua realidade é trabalhar mais. Porém, de forma eficiente. Trabalhar para você fazendo renda extra. Viver na simplicidade sem esbanjar. E investir o dinheiro de renda extra no que fizer sentido para você paralelamente. Vai assim construindo o seu patrimônio. A média da dívida dos brasileiros está na faixa de R$ 3.000 a R$ 3.500. Não tem reserva de emergência e nem investimento. Se você se dedicar a uma renda extra de R$ 500 reais por mês, em 2 anos você terá acumulado R$ 12.000. Dá para quitar os R$ 3.500 e ainda fazer R$ 8.500 de reserva de emergência. Agora, não dá para chegar no topo do pódio sem ter algum sacrifício. Será que você está disposto a pagar o sacrifício? Tem disposição? Se continuar com a sua rotina e falta de planejamento financeiro, voltará ao endividamento e nunca prosperará. Ficará aplaudindo os outros, mas a sua vez nunca chegará. Se dedique verdadeiramente 1 ou 2 anos para você. É melhor ter esse sacrifício agora para poder viver melhor depois. Não é a vida toda no sacrifício. É uma fase, por um tempo. Se não fizer esse sacrifício, vai ficar pobre a vida toda e viver num aperto financeiro sempre. Não dá, nessas horas, para agir que nem criança e querer tudo ao seu dispor, no seu tempo, ao mesmo tempo. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter que ter sacrifício. Fica a reflexão. 7. Elimine gastos desnecessários. Não basta apenas renegociar as despesas fixas. É importante também cortar gastos supérfluos. Transformar a economia em um hábito reduz significativamente as chances de reincidir em endividamento. Por isso, identifique quais são os custos passíveis de corte ou redução em seu orçamento. Essa lista será crucial para definir a melhor estratégia para sair das dívidas, como mensalidade da academia, serviços de streaming e compras impulsivas. É fundamental que toda a família participe desse esforço de economia para garantir um saldo positivo no final do mês. Lembre-se, o esforço valerá a pena. 8. Prepare as refeições em casa. Os gastos com aplicativos de entrega de comida representam uma parcela considerável da renda dos brasileiros. Se você também tem dificuldades em controlar esse tipo de despesa, optar por cozinhar em casa em vez de fazer pedidos por aplicativos pode ser uma alternativa. Para facilitar a adoção desse novo hábito, pense que o dinheiro economizado poderá ser direcionado para a realização de um sonho ou para a formação de uma reserva de emergência. Estabeleça alvo financeiro para as tentações. Consuma de forma consciente. Sair das dívidas requer um grande foco e disciplina. Embora seja tentador ceder ao convite para o happy hour após o trabalho ou ir ao show da sua banda favorita, esse prazer momentâneo pode se transformar em dor de cabeça no futuro. Da mesma forma, quando não temos uma meta bem definida, um desejo a conquistar, como por exemplo juntar dinheiro para fazer uma viagem dos sonhos, comprar a casa própria ou pagar a faculdade do filho, qualquer tentação na vitrine do shopping ficará irresistível. Você comprará outro sapato, mais um relógio ou qualquer outra coisa desnecessária. Por isso, é importante traçarmos os nossos sonhos e planos para conquistá-lo. Portanto, é importante impor limite aos gastos com diversão ou acessórios supérfluos. É bom saber que muitos amigos não irão entender a sua mudança de comportamento e o chamará de mão de vaca, pão duro, muquirana. Continue focado e está tudo bem. Não se trata de parar de comprar coisas que você gosta. O objetivo é avaliar criteriosamente se realmente há necessidade de adquirir determinados itens. É necessidade ou desejo? Se o seu foco for sair da pobreza e enriquecer, você já sabe o que tem que fazer. Se for puramente desejo, sem necessidade alguma, nós sabemos que é difícil e tentador, mas o desejo será adiado. Temos metas financeiras e sonhos a conquistar. Ao desenvolver uma consciência financeira baseada na diferenciação entre desejo e necessidade, fica muito mais fácil economizar dinheiro. Isso também não significa abrir mão da sua vida social, mas sim encontrar um equilíbrio, definindo um limite de gastos para cada ocasião. Além disso, existem muitas opções de programas gratuitos ou de baixo custo. Ah, e você já tem sapatos e relógios suficientes, eu garanto. Lembre-se, a verdadeira riqueza, os outros não veem, estão guardados, investidos, invisíveis aos olhos da concorrência. Para de querer mostrar para todo mundo que você tem o melhor celular, o melhor carro. Eu sei que é legal e que você nunca teve oportunidade na infância de ter esses bens de consumo, mas agora não é o momento. Você tem um sonho maior para conquistar. Quite as dívidas, obtenha renda extra
Faça reserva de emergência e invista o seu dinheiro. 10. Busque uma renda extra. Se as despesas estão fora de controle, busque formas de controlá-las. Adicionalmente, obtenha renda extra. Não dependa apenas de uma única fonte de renda. Hoje em dia, muitas pessoas encontraram oportunidades empreendendo, seja no online ou no presencial, preparando alimentos para venda, trabalhando com aplicativos de transporte ou desempenhando outras atividades fora do horário convencional de trabalho. Explore opções que se alinhem ao seu perfil e estabeleça uma meta mensal a ser alcançada. 11. Reserva de emergência. Imprevistos podem surgir a qualquer momento. Nessas circunstâncias, ter uma reserva de emergência pode ser fundamental para evitar endividamentos indesejados, como o uso do cheque especial ou do crédito rotativo do cartão. Recomenda-se ter uma reserva equivalente a pelo menos 6 vezes os seus gastos mensais. Despesas mensais que são essenciais. Ou seja, ter uma reserva de emergência com um montante que consiga pagar ao menos 6 meses das minhas despesas essenciais. Quem não tinha essa reserva de emergência durante a pandemia do Covid-19 ficou ainda mais endividado. Lembre-se, quanto maior a reserva de emergência, menor a probabilidade de entrar em uma situação de endividamento prejudicial. Procure investir esse montante em uma modalidade de investimento de renda fixa, que possa ser facilmente acessível quando necessário. Algumas opções incluem o Tesouro Direto, que é um investimento público que remunera o investidor, principalmente com base na taxa básica de juros, a Selic. Certificado de Depósito Bancário, o CDB, um título de crédito emitido pelos bancos em troca de remuneração. É interessante explorar essas e outras opções de investimento para otimizar os seus recursos financeiros. Procure um profissional para auxiliá-lo a tomar as melhores decisões, avaliando em conjunto o seu caso de acordo com o seu momento de vida e o seu perfil de investidor. 12. Estabeleça uma meta mensal de poupança. Agora que você conseguiu quitar as suas dívidas e estabelecer uma reserva de emergência, é hora de começar a poupar para realizar seus planos futuros. Reserve uma parte do seu salário regularmente para uma conta poupança ou outros investimentos. E mantenha o compromisso de depositar esse valor todos os meses. Assim, com a reserva de emergência mais uma poupança, evitamos recorrer, mesmo em situações difíceis, ao cheque especial ou ao cartão de crédito. Não queremos mais voltar para lá. 13. Envolver os familiares no planejamento financeiro. Para muitos, lidar com questões financeiras é um tema delicado, um verdadeiro tabu. É comum que as pessoas se sintam desconfortáveis em admitir que perderam o controle das finanças ou em discutir como gerenciam seus recursos. Entretanto, a participação da família é fundamental para uma estratégia eficaz de superação das dívidas. Por isso, é importante cultivar em casa uma cultura de abertura para a discussão sobre dinheiro de forma natural. Quando a educação financeira é praticada em família, torna-se mais simples alcançar a estabilidade financeira. 14. Divida seu salário. Separar a quantia necessária para cada tipo de despesa pode ser desafiador. Nesse sentido, uma técnica útil é o método 50-30-20. Essa abordagem auxilia na divisão do salário em 3 categorias principais de despesas. Atendendo às necessidades básicas, os gastos fixos ou essenciais, 50% do seu orçamento deve ser destinado a esses pagamentos essenciais, como o aluguel, a prestação da casa própria, contas de serviços públicos, luz, água e despesas com alimentação, que são fundamentais para o seu dia a dia. Estilo de vida, gastos variáveis. Aproximadamente 30% do seu orçamento pode ser reservado para despesas relacionadas ao seu estilo de vida, como o entretenimento, atividades recreativas e compras não essenciais. Investindo nos sonhos. Reserve pelo menos 20% do seu orçamento para investimentos em seus objetivos a longo prazo, viagens ou outras metas importantes. Começar a economizar agora contribuirá significativamente para a realização desses sonhos lá no futuro. Muitas pessoas usam o método 20-80-0. Só gastam com prazeres momentâneos e não constroem patrimônio. Avalie sua atual alocação de recursos financeiros em comparação com essa divisão sugerida. E faça os seguintes ajustes necessários para garantir que suas prioridades estejam refletidas em seu plano financeiro. Não esqueça de garantir a sua reserva de emergência. 15. Pratique a autoavaliação. Se você conseguiu colocar em prática todas as estratégias mencionadas e está avançando no caminho para sair das dívidas e prosperar, entretanto, saiba que o trabalho não termina aqui. Ainda há muito trabalho pela frente.
Conte conosco. E nunca se esqueça, quais comportamentos o levaram à sua situação de endividamento para que nunca mais volte para lá. Identifique os padrões de comportamento que contribuíram para que o seu orçamento saísse do controle e evite repeti-los. A mudança de hábitos é fundamental para manter a sua saúde financeira em dia. Tudo é uma questão de mudança de mindset. Você precisa realmente querer, desejar, mudar de vida. Tudo começa no poder da decisão. Você tem que estar muito indignado, de verdade, com a sua situação atual e começar a virar essa chave. O problema é que nós nos acostumamos com a pobreza. Nos acostumamos a só pagarmos boletos e achamos que a vida é só isso. Para de assistir futebol e vai ler um livro ou assistir um podcast no tema e mude a sua vida. Só depende de você. Livro é um investimento barato e irá mudar a sua mentalidade. Arregace as mangas e vamos começar a mudar essa história. Pagar boleto e não ter dinheiro para mais nada não será mais normal para você, que não está mais na média. Ninguém tem culpa de nascer pobre, mas morrer pobre ou rico realmente é uma opção. Não é fácil, mas continue subindo a montanha, que nós nos veremos no topo. Guardiões, nosso próximo encontro será em Mentalidade, Primo Rico e Primo Pobre.